Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Como é bom podermos conversar um pouco mais e compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, no nosso estudo do Vem e Segue-me, nós vamos estudar Deuteronômios dos capítulos 6 a 8, o 15, o 18, 29, 30 e o 34. E será uma experiência maravilhosa. Aqui em Deuteronômio são os últimos 3 discursos de Moisés. O povo já havia vagado por 40 anos no deserto. Todos aqueles homens de guerra, de 20 anos para cima já haviam falecido e tinha uma nova geração que ia entrar na terra da promissão. Mas por ocasião daquele milagre em que Moisés feriu a rocha, e o Senhor advertiu Moisés: olha, você deveria ter me glorificado nesse dia, Moisés, e por isso você não vai entrar na terra prometida, mas poderá vê-la. E então o Senhor mostrou a terra prometida para Moisés, e ali depois ele teve o passamento dele. Mas antes nós vamos ver aqui parte desses discursos. Nós vamos começar pelo capítulo 6. O capítulo 6, ele é chamado também ali, alguns trechos, que é Deuteronômios 6, de 4 a 9, Deuteronômios 11, 13 a 21 e Números 15, do 37 a 41, é chamado de Shema. E no hebraico significa ouve. E no pensamento do judeu é a suprema afirmação da unidade de Deus e é frequentemente chamado de a aceitação do jugo do reino do céu. O judeu, devoto, todo dia de manhã ele recita esses versículos e à noite também. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre eles também. Começando então, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Que lindo isso, né? Moisés ensinando o povo que aquelas palavras, as palavras de Deus, tinham que estar dentro de nosso coração. E ele continua no 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. No 8. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então Moisés estava ensinando o povo que eles tinham que ter sempre na lembrança o Senhor, e então nos umbrais das portas eles colocavam um pequeno cilindro chamado de mezuzá, e ali eles colocavam alguns versículos, e sempre que quando saíam a tradição e entravam na casa, eles davam um beijo naquele cilindro, para lembrar que a palavra do Senhor tinha que dar dentro deles. Eles também, esses filactérios tinham que estar entre os olhos, as frontais entre teus olhos, eles criaram os filactérios, que é uma caixinha assim que tem algumas escrituras aqui dentro, e eles utilizam aquilo amarrado aqui em alguns momentos de adoração. Então tem aquilo ali para que as escrituras estivessem em frente de seus olhos. Mas aqui o Senhor está dizendo e ensinando no versículo 6 que elas deviam estar no nosso coração. E eu gostaria de que você pudesse pensar assim: nós estamos lendo as escrituras, mas como que você consegue colocar as escrituras escritas aqui no teu coração? Já pensou sobre isso? Eu tenho visto assim muitos versículos das escrituras, eu amo mais do que outros. E como que eu comecei a amar mais esses escritos, se tornarem meus favoritos, É quando eu passei uma experiência espiritual com cada um deles. Então deixou de ser a escritura que está aqui na Bíblia, ou no livro de Mórmon, em Doutrina e Convênios, ou em Pérola de Grande Valor, e passou a ser um versículo meu, porque eu tinha passado uma experiência espiritual com ele.
Aqui, certa vez, Paulo, ensinando ao povo de Corintos, né, no segundo livro de Coríntios 2, 2 Coríntios, desculpe, capítulo 3, versículo 3, diz assim, Paulo escrevendo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, Paulo estava ensinando que para você ter as Escrituras no coração, você tem que sentir a influência do Espírito Santo, você tem que passar uma experiência espiritual. E, às vezes você está lendo e daí você sente aquela paz em determinados versículos, é o Espírito Santo gravando em você. Às vezes você faz uma oração, busca a solução para os desafios da vida e certos versículos te tocam tão profundamente, você sente o Espírito como aquele sendo a resposta da tua oração. Então ele começa a ser escrito no coração. Não é maravilhoso? E é isso que Moisés está ensinando. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E eu fico lembrando, assim, pensando, na verdade, né? Quais seriam as palavras mais importantes se nós pudéssemos procurar no dicionário? Claro que você já sabe que esse pensamento não é meu, né? Foi o presidente Spencer W. Kimball, na época ele era um apóstolo, e ele disse o seguinte, abre aspas, se procurarem no dicionário qual é a palavra mais importante de todas, que palavra seria? Pode ser lembrar, como todos nós fizemos convênio, nossa maior necessidade é lembrar-nos deles. Isso foi uma mensagem que se tornou um clássico, Círculos de Exaltação, mensagem do elder Spencer W. Kimball, e foi proferido em 28 de junho de 1968. Eu tinha 9 anos na época, não conhecia a igreja ainda, vinha a conhecer somente aos 18 anos. Mas, segundo o presidente Kimball, que era o profeta de Deus quando eu me batizei, ele tem ensinado que talvez a palavra mais importante seja lembrar de Deus, lembrar do Salvador. Hoje é tão fácil, não é, esquecer. Nós temos tantos compromissos, fazemos tantas coisas e às vezes parece que lembrar torna-se uma coisa assim tão difícil, porque a vida se tornou muito corrida, muitos compromissos, o dia se tornou maior e às vezes trabalha de dia, estuda à noite, não é assim? E é uma correria. Os afazeres do lar também, muitas coisas, né? Às vezes nós nos enchemos de tantas coisas que não dá tempo de lembrar de Deus. E é isso que Moisés está dizendo, olha, ama o Senhor de todo o teu coração, não esquece dele. Tem uma parte que eu gosto tanto, eu amo tanto essa parte, porque imagina assim, como pai, como mãe, como avô, como vovó, nós ficamos tão preocupados com nossos filhos, não é assim? Nós nos preocupamos para eles terem sucesso em todas as áreas da vida, né? Profissional, social, familiar, espiritual, cultural, enfim. Nós queremos que nossos filhos tenham sucesso, nós queremos que eles estejam protegidos, nós queremos que os nossos netinhos recebam a plenitude do Evangelho em suas vidas e depois, quando eles se casarem, casem-se dentro do convênio, tenham filhos, que serão nossos bisnetos, que eles todos possam estar na segurança do Evangelho, não é assim que a gente pensa? E que tudo possa ir bem, sejam saudáveis. Como nós nos preocupamos? E como que nós podemos dar assim, mais segurança para nossos filhos? Como que nós podemos, para os nossos netos, bisnetos, tetranetos, fazer com que eles estejam mais protegidos? Você já pensou isso? Eu penso sempre nisso, né? E tem uma escritura aqui em Deuteronômio, Moisés aconselhando, ele fala assim, no 9, Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus,
o Deus fiel, que guarda o convênio e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E aí eu fiquei pensando assim, a vida vai passando tão rápido, a gente vai envelhecendo, e aquele super pai que éramos no passado, hoje já vemos que os filhos estão nos superando em profissão, em muitos aspectos da vida, e nós começamos a ficar um pouco mais lento e não temos o mesmo vigor que tínhamos antes, mas ainda assim no nosso coração temos uma preocupação tão grande com eles. E aqui está uma chave, queridas irmãs, queridos irmãos: guardar os convênios que nós temos com Deus, porque quanto mais fiéis nós formos, quanto mais nós guardarmos os convênios, mais sobre as nossas gerações nós vamos deixar uma bênção extraordinária que nenhum dinheiro do mundo pode pagar, nenhum título acadêmico, nenhuma posição social, que é a misericórdia do Senhor. E o Senhor diz que até 1000 gerações. Então, quanto mais eu e você formos fiéis, retos, dignos, vivermos da palavra de Deus, e, enfim, quanto mais nós formos aquele que se tornou um verdadeiro discípulo, mais bênçãos nós deixaremos sobre as gerações que virão. E lembra, na maioria das vezes, nós não poderíamos socorrê-los. Isso é real, não temos nem saúde para isso. Mas a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso estará sobre a nossa descendência. Isso traz consolo, paz, conforto à nossa alma. E eu convido a todos vocês, e me incluo neste convite, para que possamos amar a Deus de todo o nosso coração, amar o Salvador, Jesus Cristo, amar o Evangelho que nos foi dado, as boas novas, e guardar os convênios, para que possamos trazer bênçãos sobre a nossa descendência. Eu sei que, por experiência própria, que muitas vezes não poderíamos socorrer nossos pequeninos. E não importa se eles já tenham 40, 50, são sempre nossos pequeninos. Mas as misericórdias do Senhor estarão sobre eles se nós formos fiéis. E eu quero lhes dizer que podemos acreditar em Deus, podemos acreditar fortemente. E no versículo 11, tem outra chave importante, diz assim, 11: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te ordeno cumprir. Moisés chamando o povo, olha, guarda, né, a voz do Senhor através do seu profeta. Guarda esses juízos, guarda esses estatutos, guarda esses mandamentos que eu hoje te ordeno. E se nós assim o fizermos, olha o que fala no versículo 13: e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. E nós teremos o Senhor Deus nos amando. Quero ver um exemplo extraordinário disso. José, o jovem José do Egito, que foi vendido e traído por seus irmãos, vendido como escravo. Mas José era tão fiel que o Senhor o amava, e não importava a condição da vida, se ele era um escravo, se ele era um prisioneiro, ou se ele era o maioral lá no Egito, ele sempre fazia o que era reto diante de Deus, e por isso nosso Deus o amava e o abençoava, e lhe dava dons divinos, e assim ele pôde ser uma bênção para toda a família dele. Irmãs e irmãos, como é bom sentir o amor de Deus em nossas vidas. Como é bom sentir que Deus nos ama. Como é extraordinário sentir realmente, saber que Ele vive. E ao saber que Ele vive, saber que Ele responde tua oração. É maravilhoso. E sabe o que é mais maravilhoso? É saber que Deus vive, que Ele é real e que Ele realmente ouve nossa oração. Mas o que eu quero convidar a você é: guarde os convênios, guarde os mandamentos e busque o Senhor, porque Ele é real, Ele vive, Ele responde tua oração, se você o procurar.
Às vezes eu e você estamos nesta busca de viver o Evangelho, de andar em retidão, de ser um discípulo fiel, né? Ser aquela irmã que vive o Evangelho realmente a cada dia. Mas por que às vezes nós temos tantas provações? Por que às vezes parece tão difícil que as coisas dão errado à nossa frente? Já passou por essa experiência? Parece que está dando um monte de coisas erradas. E aqui nós encontramos conforto nas palavras de Moisés ao povo de Israel, que estava prestes a entrar na terra prometida. E então, no capítulo 8, no versículo 2 e 3, nós encontramos: e te lembrarás do Senhor o caminho, todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Maravilhoso. Lembra quando o diabo foi tentar o Salvador e ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem? Veio daqui. E irmãs e irmãos, olha que o Senhor fala assim: ó, eu fiz isso para te humilhar. Para te humilhar não é para te, no sentido de mostrar que você não presta, não é nesse sentido. É no sentido de te humilhar da seguinte forma: de te tornar uma pessoa humilde, de te tornar uma pessoa ensinável, uma pessoa que o Senhor pode ensinar, uma pessoa que o Senhor pode conceder o Espírito que testifica do Salvador e de nosso Pai Celestial. Uma pessoa que pode aprender o Evangelho e vivê-la em seus momentos, em sua vida. Percebe o que é o humilhar? O humilde é aquele que se submete à vontade do Senhor. E o Senhor então permitiu que eles passassem por muitas provações para humilhá-los, para fazer com que eles se tornassem pessoas que se submetiam à vontade de Deus. E também para provar se eles fariam todas as coisas que o Senhor te manda. Muitas vezes, eu e você, passamos por várias adversidades, por dificuldades, sejam doenças, trabalho, filhos, enfim, tantas coisas. E o Senhor permite que isso aconteça, só para ver se nós vamos continuar fiel. Mas espera aí, irmão André, mas o Senhor, Ele conhece tudo. Ele sabe se eu vou ser fiel ou não. Ele sabe o fim desde o começo. Então por que Ele faz isso? Irmãs e irmãos, o Senhor permite que nós passemos por todas essas adversidades para que nós, eu e você, possamos saber que embora tenha adversidades, que embora tenha aprovações, nós vamos continuar firmes. E quando nós passamos por essas adversidades, essas provações da vida, e nós continuamos firmes, nós nos fortalecemos, nos enchemos de luz, nos tornamos mais confiantes no Senhor. Percebe que maravilhoso? E o Senhor permite que nós passamos por todas essas coisas para que nós possamos saber que nós vamos continuar fiel, porque Ele já sabe. Eu gostaria que você, que está passando por alguma dificuldade, alguma provação nesse momento, que você pudesse lembrar: eu posso continuar fiel, eu vou continuar fiel. Às vezes vem certos pensamentos que nos deixam para baixo, não é assim? Que diz: não, você não consegue. Várias vezes eu falei em voz alta: não, eu consigo sim. Lutei com meus próprios pensamentos. Não, eu consigo sim, eu sou fiel, eu vou em frente. Irmãs e irmãos, seja otimista, continue firme no testemunho que o Senhor te dá, porque ao continuar firme, Ele vai acrescentar mais testemunhos à tua vida e você vai se tornar uma pessoa mais forte em Jesus Cristo e vai poder encarar
ter uma perspectiva diferente de tuas provações. Mas lembra, embora você tenha aceitado o Evangelho, você vive no mundo, você está na mortalidade. E muitas coisas fazem parte da mortalidade dependente de você ter o Evangelho ou não. Percebe? As pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão envelhecer, vão acontecer acidentes, tudo faz parte da mortalidade. Mas se você continuar firme, você se tornará uma pessoa mais madura espiritualmente e terá uma perspectiva eterna do plano de salvação, do amor de Deus. Muito bem. Mas, ao se tornar mais firme no Evangelho, ou mesmo em meio às provações, você está ali lutando para passá-las, de repente você consegue algumas coisas que te trazem mais conforto no teu lar, você consegue um pouco mais de estabilidade na vida, e daí você vê assim, olha, mas eu estou conseguindo essas coisas, é tão bom ficar em casa, para que eu vou na igreja? Porque olha que eu já consegui, eu estou em paz na minha casa aqui, eu já consegui, compramos até uma TV nova, grande, olha que maravilha, a família fica sentada aqui olhando, tá tão gostoso, né? Um churrasquinho. Irmãs, irmãos, cuidado quando o Senhor te abençoar e você sentir um conforto do lar e sentir assim, ai, que bênção, como tá, as coisas estão indo bem, nem vou na igreja. Cuidado. Olha o que o Senhor fala aqui, o que Ele ensina. Ele diz assim, guarda-te, no 11, no capítulo 8, versículo 11, guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus. Toma cuidado. Para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se te multiplicar a prata e o ouro, e te multiplicar tudo quanto tens, não se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No 17, e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. No 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu convênio que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então tome cuidado, querida irmã, querido irmão. Toma muito cuidado, para que à medida que o Senhor te abençoar com algum conforto, você não pense assim, para que eu preciso da igreja? Por que eu preciso renovar meus convênios se eu estou aqui tão bem? Cuidado. O Senhor, através do profeta Moisés, muitos anos antes, ele disse, cuidado quando você se sentir confortável e achar que não precisa mais do Senhor. Não esqueça do Senhor. E então ele adverte que se esquecer, muitas coisas terríveis virão. Muito bem. Uma lembrança, né, que o Senhor tem dado a todos nós, mesmo numa sociedade moderna como nós vivemos, diferente da sociedade em que vivia Moisés e das condições tecnológicas e tudo mais, algumas coisas o Senhor não deixou mudar. E no capítulo 15, versículo 11, diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu tenho um amor tão grande pelo dízimo. Todos os meses eu tenho pago o dízimo durante toda a minha vida, desde que conheci o Evangelho. Como é maravilhoso você devolver aqueles 10% que o Senhor pediu que fosse dado e viver com os teus 90%. E o Senhor prometeu que nunca
iríamos nos faltar, que nós nunca iríamos passar fome, nem nós, nem nossos filhos. Que promessa maravilhosa. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos a oportunidade todo mês de fazer um jejum. Eu sei que as irmãs que estão amamentando ou pessoas que estão doentes devem ter cuidado e na maioria dos casos nem devem fazer jejum. E aqueles que precisam tomar remédios regulares e ainda podem jejuar, devem tomar o seu remédio com um copo d'água tranquilo, você não estará quebrando o jejum. Tome muito cuidado nesse assunto, tá bom? Mas o Senhor tem nos convidado a jejuar, e no primeiro domingo de cada mês, e ao jejuar nós fazermos uma oferta de jejum. E com a oferta de jejum, através dos bispos, das alas, dos presidentes de ramos, as ofertas do jejum chegam até aos lares dos necessitados, fazendo com que eles não tenham que passar fome. A oferta de jejum, ela é utilizada, é uma doação tão sagrada, não é para manter o nível social da pessoa e tal, não, mas é para manter a vida, percebe? E o Senhor, através dos nossos líderes gerais, dos profetas, dos apóstolos, tem abençoado a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo através dessas ofertas de jejum. Muito bem. Para encerrar, tão rapidinho, né? Para encerrar, eu gostaria de ler aqui no 34, capítulo 34, último capítulo de Deuteronômios, no versículo 1 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Mas o Senhor não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. E no versículo 5, assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E no versículo 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E no 9, e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele a sua mão. Então, através de imposição das mãos, Moisés ordenou Josué, que se tornou o novo profeta, e entrou para conquistar a terra prometida, mas isso nós veremos na semana que vem, tá bom? Queridas irmãs, queridos irmãos, que bom poder compartilhar isso. Que o nosso coração possa estar voltado sempre para o Senhor em todos os momentos da nossa vida, e possamos nos lembrar dele no dia a dia. Me conta aí, o que você faz para lembrar sempre do Senhor? O que você faz para ter a lembrança do Senhor no seu coração e na sua mente todos os dias? Tchau, irmãs, tchau, irmãos, tenham uma ótima semana. Tchau.